Olá, meus queridos alunos, voltamos com uma matéria muito interessante agora, que é higiene e segurança do trabalho. Nos dias de hoje, esse conteúdo é muito importante dentro das empresas, porque sempre o funcionário, como nós vimos no módulo anterior, a gestão de recursos humanos, os funcionários hoje são parceiros das empresas. E essa unidade entre empresa e funcionário é fundamental. Então, nada mais correto do que as empresas se preocuparem com a saúde e o bem-estar dos seus funcionários. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Então, vamos conceituar um pouco de higiene e segurança do trabalho. Segundo o Chiavenato, é um conjunto de normas e procedimentos voltados para a integridade física e mental do funcionário. E é isso mesmo, o que todas as empresas querem é que seus funcionários estejam inteiros, com uma boa saúde, que não precisem se preocupar se estão com dor aqui, dor lá. Eu acho que vocês já viram alguma coisa assim em algum trabalho que vocês já trabalharam, alguma empresa que vocês já trabalharam. Então é muito importante, porque quando o funcionário está com a sua integridade física e mental a pleno vapor, ele desenvolve o seu trabalho muito bem e gera lucro para as empresas. Então, para o dono da empresa, para o empresário ou empreendedor, cuidar da saúde física e mental do seu funcionário é só vantagem, não é gasto como muitos pensam. É porque eles vão ter um retorno desse investimento. Então, tratando bem, um ar-condicionado correto, uma janela certa, uma luminosidade correta, apoio para os pés, a cadeira está correta, ele trabalha com EPI, né, que são os equipamentos para a segurança do trabalho, ele tem tudo isso? Se ele tiver, ele vai render muito para essa empresa. E o retorno para o empreendedor, para o empresário, vai ser imediato. Vamos passar? Quais que são os objetivos da higiene e segurança do trabalho? Entre eles, a manutenção da saúde, como nós vimos, eliminação das causas das doenças profissionais. E hoje nós temos muito, eu acho que vocês conhecem, né? A DORT, a LEA, braço que dói, é as costas que dói, tudo porque não são cuidados esses movimentos que o funcionário faz, às vezes repetitivo, que causam uma doença profissional. A prevenção do agravamento de doenças e lesões, aumento da produtividade pelo controle do ambiente do trabalho, quer dizer, o clima do trabalho está bom, eu estou trabalhando numa sala com iluminação correta, o meu computador, a minha tela está na altura dos meus olhos, eu tenho que baixar a cabeça ou levantar demais, tudo isso nós temos que cuidar dentro do nosso ambiente de trabalho. Qual que é o plano de higiene do trabalho? Primeiro, é um plano organizado. Eu vou ter que ter plantão de médicos, enfermeiros e auxiliares. Isso se uma empresa for grande. Se a empresa for grande, vai ter que ter tudo isso. Se ela for uma empresa menor, vai ter a CIPA, que nós vamos ver mais adiante. Nós vamos ter serviços adequados, como exames admissionais, que é obrigatório, todo funcionário ao entrar numa empresa vai ter que fazer o exame admissional, eu vou ter que atender a esse funcionário nos primeiros socorros, eu vou ter que fazer registros médicos, quer dizer, esse funcionário está doente, ele se adoenta com frequência, então eu vou ter que fazer esses registros. Eu vou ter que fazer o controle das áreas insalubres, né? Tem perigo para trabalhar? Respira algum agente tóxico? Trabalha com câmeras frias? Tudo isso eu vou ter que cuidar. E eu vou ter que fazer exames periódicos. O que é isso? Exames periódicos é aqueles exames que depois do admissional, depois de um certo tempo trabalhando dentro da empresa, eu vou fazer um outro exame para ver se ele continua bem, se ele precisa fazer algum tratamento, se a gente precisa observar com mais cuidado esse funcionário com relação à saúde dele. E atenção às doenças ocupacionais, como eu falei agora há pouco, a LEA, a DORT, aquelas pessoas que têm problema sério de ciático porque ficam muito tempo sentados. E não pensa que a gente velha não, gente. Tem muita gente nova com sérios problemas de doenças ocupacionais. Então, nós temos que observar isso dentro da nossa empresa. Sabe por quê, gente? Porque pessoas que recorrente têm atestados, têm problemas de saúde, eles faltam à empresa. E essa ausência do funcionário ao trabalho dá prejuízo para a empresa. Então, nós temos que cuidar. Novamente, eu comento com vocês, cuidar da saúde do funcionário não é uma despesa, é um investimento para o empreendedor. Vamos ver.
Outra, prevenção de riscos à saúde. O que seria isso? Químicos, como por exemplo, intoxicações, dermatoses, alergias. Na minha área onde eu trabalho com algum agente químico? Tem pessoas que trabalham com problemas assim, né? E isso pode acarretar sérias doenças e eu vou ter que cuidar. Físicos como ruídos, temperaturas extremas, ou muito calor ou muito frio, esforços excessivos, esforços físicos mesmo, né? Excessivos, podem causar sérias doenças para o nosso trabalhador. E biológicos como micro-organismos, contaminações, contágios. Um exemplo é quem trabalha em hospitais, né, gente? Quem trabalha em laboratórios, eles têm problema com isso aqui. Então, nós temos que prever todo esse ambiente que pode causar alguma doença ao nosso colaborador. Vamos lá. Serviços adicionais, como palestras de higiene e saúde, convênios com entidades locais, benefícios médicos para os aposentados, cobertura financeira por doença ou acidente e comunicações de mudança de trabalho, de setor ou de horário. Então, sempre que for possível, trazer para dentro da empresa pessoas, agentes de saúde, enfermeiros ou médicos, para esclarecer algumas dúvidas dos funcionários. Que muitas vezes, vocês sabem, nós trabalhamos com um número muito grande de pessoas dentro da empresa, nem todos têm todo o conhecimento, como alguns têm, outros podem não ter. E conhecimento nunca é demais, não é? E convênios com entidades locais, por exemplo, com o Unimed ou com algum outro convênio de saúde, para vir até a empresa e fazer determinados exames. De repente fazer uma ginástica laboral, um SESC, SENAT, algum parceiro que possa vir até a sua empresa e fazer algumas atividades que colaboram para o alívio de dores e tensões dos nossos colaboradores. Vamos lá. Que condições que influenciam a higiene do trabalho? Tempo, que é horas extras, tempo, excesso de horas extras, uma jornada muito longa sem descanso. E o ambiente de trabalho, pode ser físico ou psicológico. Um parênteses aqui, gente. Eu não sei se vocês sabem, já devem ter visto em jornal, revista, internet, ou mesmo pessoalmente, uma das doenças que mais estão assolando as empresas hoje é a depressão. É uma coisa séria. Eu confesso para vocês que no início, quando algum funcionário da empresa que eu trabalhava vinha com atestado de depressão, eu achava que era bobagem, que era exagero, que essa pessoa queria faltar ao emprego, e eu ficava muito brava com isso. Mas depois, estudando mais a fundo, hoje o maior motivo de afastamento das empresas, gente, por incrível que pareça, é a depressão, e através do ambiente de trabalho, aqui ó, o psicológico afetado. Então, quando nós não trabalhamos numa empresa que tenha um clima bom, eu não tenho condições boas de trabalho, a pessoa que tem a tendência pode ficar com depressão e nós temos que cuidar e ajudar esse colaborador. E também a condição social, que é o status. Não só aquele status de querer aparecer para os outros, eu tenho um carrão, eu tenho... Não, gente. É aquela condição social de eu consigo manter a minha família com o salário que eu tenho apoio da empresa para atender bem aos meus familiares. Isso faz parte das condições sociais. Vamos adiante. O que é o PCNSO? É o Programa de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional. É obrigatório para determinadas empresas, gente. A partir de um certo número de funcionários, a CLT obriga as empresas a ter um técnico de segurança do trabalho. Dependendo do número de funcionários, até 2 técnicos. E o técnico vai elaborar esse documento. Se a empresa não tem um técnico, ele pode contratar uma empresa terceirizada ou um técnico terceirizado para fazer esse documento para a empresa. E o que ele vai constar? E vai verificar o ambiente físico do trabalho. Ele vai lá e verificar a iluminação é suficiente, é constante, está bem distribuída, e a ventilação? Tem circulação de ar? O ar é renovado constantemente? E a temperatura? É falta de umidade? Eu trabalho com excesso de calor? Eu trabalho com excesso de frio? E os ruídos, gente, tem muitos funcionários ficando assim, ó, surdos de um ouvido ou dos dois por excesso de ruído constante dentro do seu trabalho. Então, o técnico de segurança vai medir
qual é o ruído que existe dentro da empresa e verificar se está nas condições adequadas ou não. E isso vai constar deste documento. E tem o ambiente psicológico do trabalho, como nós falamos antes. O técnico também vai verificar para constar nesse documento. Vai ver se os relacionamentos são agradáveis, se a atividade laboral é motivadora. Gente, só lembrando, o que é atividade laboral? É o nosso trabalho, é o nosso fazer no dia a dia. A gerência participativa e democrática, eu tenho eliminação de estresse, quer dizer, através de uma ginástica laboral ou de atividades mais lúdicas dentro da empresa, quer dizer, o empresário faz com que a empresa seja agradável para as pessoas trabalharem. Então, o técnico vai verificar e vai colocar nessa documentação também. 3. Aplicação dos princípios de ergonomia, quer dizer, eu estou acomodado para fazer o meu trabalho? Se eu trabalho sentado, a cadeira encosta nas minhas costas, eu tenho a altura da mesa, é boa para eu trabalhar ou eu forço os meus ombros? Eu tenho apoios de pés? Por exemplo, eu sou uma pessoa alta, eu não tenho esse problema, mas tem colegas que são mais baixinhos, não é mesmo? E tem uns que ficam com as perninhas, né, voando assim na cadeira. Isso causa problema depois com as pernas. Então também vai constar dentro do documento. As mesas e instalações são ajustadas, as ferramentas que eu trabalho. Um exemplo, eu tenho umas serviços gerais dentro da empresa. Dependendo da altura da pessoa, ela tem que ter um cabo de vassoura para manusear. Se a pessoa é muito alta e a vassoura é baixa, ela vai ter que curvar as costas. Isso vai dar problema depois, porque ela faz constantemente esse serviço. Então, tudo isso merece atenção do nosso técnico. E a saúde ocupacional. A ausência da saúde ocupacional, o que causa? Aumento nas indenizações. Você sabe que tem muitas pessoas que recorrem à Justiça do Trabalho para alisar a empresa, acusando que ela perdeu a saúde dentro daquela empresa. Afastamento por doenças, nós temos muito, mas muito, gente, afastamento da doença. Tanto é que o nosso INSS está sobrecarregado, né? Por causa disso, excesso de doenças laborais que geram todo esse problema para os funcionários. Eles se ausentam do trabalho, lá o empresário fica sem esse funcionário, então causa um transtorno muito grande. Aumento dos custos de seguro, né? Elevação do absenteísmo. Gente, absenteísmo é a falta do funcionário ao trabalho. E a rotatividade do pessoal. Muitas pessoas são mandadas embora ou pedem para sair da empresa por problemas de saúde causados dentro da própria empresa. Baixa produtividade e qualidade. Claro, gente, se eu estou sentindo dor, como é que eu vou trabalhar satisfeito e sorrindo? Não tem como, somos seres humanos, a gente sente dor, não consegue trabalhar. E as pressões sindicais. Eu sentindo dor, não trabalhando direito, vem o sindicato às vezes em cima pressionar. Então isso tudo, gente, tem que ser levado em conta para colocar nesse documento, certo? Então nós vamos ver, gente, agora quais as estratégias de saúde para a sua empresa, certo? Como é que a legislação é aplicada. Meus queridos alunos, a NR07 é quem regula o PCMSO. Lembrando a vocês que este documento é obrigatório nas empresas. Sendo obrigatório, vocês têm que ter sempre ele atualizado em mãos. Sabe por quê? Eu vou dizer isso para vocês, digo por experiência própria. A Delegacia Regional do Trabalho, ela fiscaliza as empresas. E normalmente eles não avisam para você, fulaninho, vou aí visitar a tua empresa. Não. Eles chegam assim, sem aviso prévio e podem te pegar de calças curtas. Então esteja sempre com a documentação em dia. Por quê? Para não levar em multa. Porque eles chegam, batem na tua porta e quando tu vê de surpresa, Delegacia Regional do Trabalho, viemos fazer inspeção dentro da tua empresa. Então, se possível, sempre a documentação em dia. Cuide dos funcionários, se eles estão com os equipamentos de proteção, se eles estão usando, se eles têm esses equipamentos. Porque a Delegacia Regional do Trabalho não avisa quando chega. E quando chega e não encontra as coisas em dia, a multa é certa. Ok? Vamos continuar. Então, essa norma reguladora,
é um programa técnico preventivo a ser realizado pela empresa como parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas no campo da proteção e saúde dos nossos funcionários. É obrigatório apenas para as atividades urbanas, ok? Vamos lá. Quais que são as responsabilidades do empregador? Você pode me dizer, nossa, a gente tem que fazer tanta coisa, mas o empregador também. Então vamos ver, olha só, garantir a sua elaboração do documento, né, e a efetiva implementação, zelar por sua eficácia, né, arcando o ônus se cessar os procedimentos, indicar dentre os médicos da empresa um médico coordenador responsável por esse programa. Não havendo SESMID, o empregador contratará um médico do trabalho para ser o responsável. Então, se eu não tenho médico do meu sindicato, eu contrato um médico para fazer todo esse serviço para a minha empresa, ok? E se não houver esse especialista na localidade, poderá ser contratado qualquer outro médico. O importante é que tenha este controle, que tenha essa atenção com a documentação e que seja levada com rigor. Vamos lá. Algumas avaliações médicas que são feitas dentro da empresa e que são obrigatórias, ok? Olha só o que eu estou dizendo. Obrigatórias. Não é assim, hoje eu não estou muito afim. Não precisa, eu estou bem de saúde. Não, gente, tem que ser feito. Um deles, o exame admissional. Ele tem que ser feito antes do início das atividades. Eu fui contratado para determinada função naquela empresa, a primeira coisa que a empresa me pede, além dos meus documentos pessoais, ele já me dá uma requisição para fazer o exame admissional e vai ficar lá guardado na sua pastinha, ok? O exame de retorno ao trabalho. Eu porventura fiquei doente, eu me afastei, agora está tudo bem, vou voltar ao trabalho. O que eu preciso fazer? Um exame de retorno ao trabalho, ok? No primeiro dia de volta do trabalhador para as suas atividades laborais. Vamos ver mais? Quando eu faço mudança de função, digamos, eu sou uma supervisora da minha empresa e eu recebi uma promoção, ai que maravilha, vou ser gerente. O que vai acontecer? Faço um exame de mudança de função. Sabe por quê, gente? Porque eles vão analisar pelo seguinte: na antiga função, eu era tudo bem, o meu organismo estava adaptado àquela função e eu tinha aquela capacidade física para aquela função. Eu não sei se, de repente, com a minha promoção, eu vou aguentar fisicamente as atividades que eu vou fazer. Será que eu tenho um organismo preparado para isso? Então, é o médico quem vai ver. Não é só ficar feliz, oba, consegui uma promoção. Todo mundo quer, mas eu tenho que verificar se o meu organismo e o meu psicológico batem com essa nova função. Por isso, um exame de mudança de função. E tem o exame periódico. Nos seguintes intervalos mínimos, trabalhadores expostos a riscos ou situações de trabalho que impliquem o desencadeamento ou agravamento de doença ocupacional ou aqueles que estejam portadores de doenças crônicas. Não só esses, gente, esses com mais cuidado, mais perto um do outro. Senão todos nós, funcionários de uma empresa, temos por obrigação, a empresa tem que cobrar isso, né, de fazer um exame periódico. Tá? Não pode passar além do tempo limite, certo? Vamos lá. O demissional. Eu acho que vocês também já passaram alguma oportunidade, né, para um exame demissional. Fomos demitidos da empresa ou pedimos para sair da empresa. O que nós temos que fazer? O exame demissional. Por quê? Porque esse exame vai verificar se durante esse período que eu estive na empresa, eu tive algum agravamento de doença, se eu fiquei com alguma lesão, se eu estou saindo da empresa com alguma doença séria. Então, através do exame demissional, é verificado isso, ok? Vamos lá. Aqui, o médico que realizar o exame deverá emitir o correspondente atestado de saúde ocupacional ou o famoso ASO. Não sei se você já escutou essa expressão. Você está na empresa e a empresa, você tem que fazer o ASO. O que é isso? É um exame de atestado de saúde ocupacional, que é um exame, né, físico, que é feito em duas vias, uma ficará para a empresa e a outra ficará com você, guarde junto com seus documentos, ok? Vamos adiante.
No atestado de saúde ocupacional, que é o ASO, eu tenho que ter todo esse rol de identificações, como o nome completo, o registro da tua identidade, a definição se está apto, se não está apto para o trabalho, qual a função que eu vou exercer dentro daquela empresa, ok? Se você vai trabalhar num departamento de gestão de recursos humanos, você vai ter que identificar se o ASO consta de todos esses itens para ele ser validado ou não. Vamos lá. Todo estabelecimento deve estar equipado com o material necessário à prestação dos primeiros socorros. É lógico, meus queridos. De repente acontece alguma coisa, um colega desmaia, um colega passa mal, cortou um dedo, bateu, não sei o que pode acontecer. Tomara que não, mas pode acontecer. Então a empresa tem que estar preparada e ter pelo menos alguns equipamentos obrigatórios. E outra também, sempre recomendamos que pelo menos uma ou duas pessoas dentro da empresa, se a empresa não tiver uma CIPA constituída, que faça um curso de primeiros socorros para poder ajudar ao colega que porventura venha se machucar dentro da empresa. Sabe por quê, gente? Para não precisar aquela correria, meu Deus, todo mundo se apavora, o que vamos fazer? Não, eu tenho dentro da empresa uma ou duas pessoas preparadas para uma emergência eventual, certo? Vamos lá. Outro documento, além do PMSO, nós temos a norma reguladora 09, que é o PPRA. É outro documento também que a empresa deve ter. Ele levanta o mapa de risco do ambiente do trabalho, certo? O que é isso? Eu vou ver se o ambiente do meu trabalho está bom, eu tenho toxicidade, eu trabalho em zona úmida, Então nós vamos verificar, é o PPRA que examina tudo isso, certo? Vamos ver um pouquinho mais? O que é a CIPA? Muitos de vocês já devem ter visto isso, ou muitos podem ter participado, sendo um cipeiro da sua empresa. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É uma imposição legal, quer dizer, é uma lei, está na CLT. Faz parte da CIPA representantes do empregado e do empregador, aponta condições e atos inseguros, né? Ele vai verificar o que está acontecendo, que não está condizente com a empresa, e fiscaliza também o que já existe, ok? E terminamos a nossa matéria. Espero que vocês tenham prestado atenção nas nossas palavras para verificar se na sua empresa está tudo legal. E se você for trabalhar com gestão de recursos humanos, preste atenção, porque isso faz muita diferença. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.